Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Está dando para escutar? Boa noite, meus irmãos. Como a irmã me falou, em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Eu sou o Anderson. Eu sou um dos trabalhadores lá do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, lá em Raiz da Serra. E para mim é uma honra, uma alegria em aceitar o convite de aqui trazer a mensagem que foi pedida. Me sinto honrado e muito feliz de estar aqui pela primeira vez, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, é a primeira vez que eu venho aqui. Então, para mim também se torna uma grande felicidade e oportunidade de trazer a mensagem para vocês. Então, a proposta de hoje, que foi pedida, é uma passagem muito conhecida nossa, que está intitulada ali, Há muitas moradas na casa de meu pai. E a doutrina espírita, como sempre, ela é sempre consoladora, ela é sempre esclarecedora. E a gente procura o motivo e o porquê dos dizeres, das falas, das passagens. E essa passagem ela é muito importante, ela é muito significativa. À primeira vista, ela pode ser rápida, ela pode trazer uma ideia rápida para a gente, mas ela é muito profunda. Ela traz ensinamentos valiosíssimos para a gente. Então, para a gente começar, a gente traz o local onde essa passagem ela foi dita. Ela foi dita, como a gente sabe, foi por Jesus, foi na Santa Ceia, na última ceia, que foi a reunião dele com os seus apóstolos. Nesse momento, o que ele vem fazer? Ele vem representar um apelo à vivência da lei de amor que ele trouxe. Ele vem firmar o ensinamento que ele trouxe para eles. Esse local é chamado também de cenáculo, né? Que é um local onde a ceia é feita, mas também é tido como uma reunião importante, onde pessoas têm as mesmas ideias. Aqui é um cenáculo também. Então, nesse momento, o que de muita representatividade essa passagem, esse momento, tanto que existem essas representações gráficas que a gente vê, são artísticas, a gente sabe disso, mas elas são muito bonitas, mostrando o mestre dividindo o alimento com esses irmãos. Né? Mas a derradeira mensagem do mestre, ela traz muitos significados para a gente. Ela vem com um tom de despedida. É um momento de despedida do mestre. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. Naquele instante, naquele momento em que ele reúne todo mundo, ele já tinha previsão tanto de duas informações muito importantes, e de muitas outras, mas de duas principais. De que ele seria traído por um de seus discípulos, e quando ele fala isso, todos eles ficam estarrecidos, ficam demais, eles ficam chocados. Ele fala, como, mestre? Como que um de nós vai trair? É a primeira notícia. E a segunda notícia, ele fala que as profecias que estão lá nas Escrituras, elas serão cumpridas. O seu suplício. Ele já sabia que seria crucificado. E por isso, sabendo que ele seria crucificado, padeceria e iria perecer, eles iriam sofrer. Aí por isso, nesse momento, ele fala, ele diz, ele traz essa passagem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. É uma belíssima passagem. E ele fala muitas coisas aí para a gente. Então Jesus, nesse momento, ele quer, de alguma forma, apacentar o coração, apaziguar, acalmar o coração deles. Ele traz coisas, informações que vão trazer certa paz ao coração deles. Porque ele está dizendo, ele já está afirmando, eu vou, eu já estou indo.
mas o meu corpo vai perecer. Ontem não foi o dia de finados, a gente sabe disso, né? E muitas pessoas acreditam que a morte do corpo ou é a morte definitiva, ou aqueles que ainda acreditam que a alma é imortal, mas que essa essência vai para um lugar que é inacessível. Acreditam que vai para a mansão dos mortos ou outras denominações, que são inacessíveis. Existe essa crença, e ela é muito forte ainda. E de que a saudade é eterna, a pessoa vai descansar, de que não vai voltar mais. E a doutrina espírita justamente vem falar isso com essa passagem. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então existem muitos lugares para onde vamos. E falando, já adiantando para nós, a gente conhece a erraticidade no nosso planeta, um local do mundo espiritual onde nós vamos, de acordo com o nosso grau de evolução. Só para a gente dar um adiantado aí. Mas nessa fala de Jesus é interessante que Tomé ele se manifesta e ele vai e fala o seguinte, ó, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E aí é que Jesus fala a famosa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente pode até modificar um pouco. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque a verdade e a vida é Deus, pertence a Deus. Então Jesus é o caminho. Se não for por ele, não chegaremos nessas moradas. Então ele alerta a Tomé, justamente eles não têm esse conhecimento naquela época, né? Então ele é alertado por Jesus nesse instante. Então, dando continuidade, a doutrina espírita, como sendo o consolador prometido por Jesus, e ele posteriormente ele vai falar que vai enviar um consolador que vai esclarecer com mais detalhes, porque naquela época ele não podia falar. Ele falou em mundo. Ele falou, por exemplo, ele falou: "Meu reino não é deste mundo. Os mundos habitados". Ele falou: há muitas moradas na casa de meu pai". Ele não podia falar que existiam diversos planetas, diversos sistemas solares, diversos outros orbes, e que cada um deles era habitado por diversos outros tipos de formas. Ele não podia falar isso naquela época. Então ele falou: há muitas moradas na casa de meu pai, deixando um ensinamento claro e que fosse de fácil assimilação para aquela época. Jesus, espírito puro, a gente sabe disso. Ele entendia o grau de entendimento daqueles irmãos naquela época. Ele não podia falar tudo, tanto que ele deixou claro. Posteriormente eu trarei o Consolador prometido. E aí a doutrina espírita é o Consolador prometido. E ela vem esclarecer para a gente muitas coisas. E aqui a gente traz, então, os princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro deles, a existência de Deus. A gente acredita, sim, que existe um Deus, Deus único, Deus Pai, amoroso, todo-poderoso, onipotente, onipresente, misericordioso, infinitamente bom e justo. Deus é justiça. A gente acredita nisso. O segundo postulado é a imortalidade da alma. A alma, nós somos seres imortais. Vestimos um corpo de carne provisório. Esse corpo, ele é provisório. Todos nós estamos aqui com um corpo provisório. Mas a nossa essência é imortal. E aqui, até esses dois pontos, muitas religiões alcançam. Elas acreditam em Deus e acreditam na imortalidade da alma. Mas a partir daqui, a gente vê que muitas religiões elas não passam. Porque o próximo postulado fala que nós vivemos muitas vezes, que é a pluralidade das existências. Então, muitas religiões não acreditam nisso, de que nós vivemos diversas vezes, necessárias para a nossa evolução, o nosso crescimento, e que os espíritos não podem se comunicar. Vocês sabem que na doutrina espírita a gente acredita não, a gente sabe que é fato que os espíritos estão
no mundo espiritual e se comunicam com a Terra através dos médiuns. Isso é fato. Por isso que chamam o médium ele intermediário entre a Terra e o mundo dos espíritos, que é o mundo verdadeiro nosso. Então eles se comunicam. Mas para algumas religiões isso não acontece. Pelo contrário, eles acreditam que quem se comunica através de médiuns, de pitonisas ou qualquer coisa que seja, não é humano. É o demônio. É um espírito mal, que foi criado mal e vai ser mal para sempre. É essa ideia que muitas religiões têm. Por isso que eles não acreditam na comunicabilidade dos espíritos. E eu deixei por último, de propósito, o último postulado da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, são essas cinco ideias principais que baseiam a doutrina dos espíritos. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na diversidade das existências. Os espíritos se comunicam, sim, e os diversos mundos que existem são habitados. E é o que a gente vai ver hoje. Então, para a gente, dando continuidade, as muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. Essa é uma definição que está lá no Livro dos Espíritos. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. É o que a gente vai ver ao longo da nossa conversa. A casa do Pai é todo o universo. E uma pergunta que a gente traz para a gente trazer uma ideia importante. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos que definição se pode dar dos espíritos. Vejam que espírito ele coloca já com o E maiúsculo, quer dizer que nós, individualidade, e não com o E minúsculo, como princípio inteligente. Eles respondem o seguinte, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então a gente pode destacar já uma coisa aqui. Os espíritos, nós aqui, a gente não povoa a Terra, definitivamente. A gente povoa o universo. Quer dizer que nós não estamos fixos aqui. Nossa morada não é fixa, é temporária, é provisória. Nenhum de nós está aqui permanentemente. A gente está aqui de passagem. Tem um tempo certo da gente. É um estágio que a gente tem. Não tem os estagiários, tem um tempo naquele trabalho, naquele local. Então a gente está assim também. Ou um curso que a gente está fazendo. Só que é provisório. Depende da gente, do curso de duração. Se ele vai se estender, se ele vai ser curto, depende de cada um de nós. É provisório. E aqui a gente vai trazer uma ampliação da ideia das moradas da casa do Pai. O que seria também, a gente poderia também dizer, o que seriam essas moradas? Ele abrange 3 ideias. A primeira delas refere-se à diversidade dos mundos habitados. Vocês estão percebendo que eu estou falando pluralidade, que eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar esse nome. Diversidade dos mundos habitados no universo. É a primeira ideia. Quer dizer que todos os planetas, todos os astros, tudo que tem lá fora é habitado. A segunda ideia indica regiões ou esferas espirituais. A gente vai ver isso com mais atenção lá na frente. Então, a primeira ideia, os planetas que circulam não só do sistema solar, mas em todo o universo, todos os astros, tudo que tem no universo, todos eles são habitados. E aí, vindo para uma escala menor, aqui no nosso planeta. Aqui no nosso planeta nós temos diversas esferas vibracionais. Também seria uma outra forma de ver essas moradas. E a terceira e última seria nosso nível de evolução. Cada um de nós é um universo. Cada um de nós traz um universo dentro de si. Nossa individualidade. Então, também teria esse aspecto. Então, nós temos 3 visões a respeito da morada. O universo, o planeta que a gente ocupa com as suas esferas e nós, com a nossa individualidade. E aí a gente vai ver justamente desenrolar isso daí. Tá certo? Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão entendendo?
Então vamos prosseguir. Então, outra pergunta lá do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Kardec pergunta isso em 1857. Veja só, veja bem. E aí, a gente vê o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei aqui. É isso aqui. Naquela época, a ideia de que a Terra era a única habitada no universo era muito forte. Mas a gente sabe que até hoje é. Porque nossa inteligência ela é muito limitada. E aí a gente vê também muitos cientistas que trazem, que têm o conhecimento, o orgulho é muito grande de não admitir a possibilidade de vida em outros lugares. Na verdade, eles estão vendo agora, né? Estão vendo agora. Porque não é possível. O universo é infinito. O universo é gigantesco. Essa ideia ela é muito antiga, de que a Terra é a única. Porque a gente não vê ninguém chegando. Não tem nenhuma nave chegando, não tem nenhum ET chegando, não tem nenhum extraterrestre chegando, né? Não tem ninguém de fora chegando. Então, como que não existe? Será que existe mesmo? Não existe? Então, essa é a dúvida. Então, Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem: sim, são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Existem muitos outros lugares que são habitados. E a gente se acha, né? A gente se acha o único. Existia uma época em que a Terra era o centro do universo. O Sol girava ao redor da Terra. Isso era pensado, tá, gente? Não é assim. Pensava-se. Defendeu-se essa ideia e ainda matou gente porque provou o contrário e ainda foram mortos. Copérnico, um astrônomo do passado, provou, foi morto. Galileu provou também, mas aí ele foi convencido por uma freira: não faça isso, meu filho. Admita, negue. Aí ele sobreviveu. Foi provado, mas por quê? Porque era por outros motivos aí, com relação ao poder. Mas sempre nosso orgulho, o nosso egoísmo, a vaidade de querer ter o poder na mão. Então esse conhecimento ele já existia. Tanto que muitos astrônomos antes de Cristo já sabiam de outros planetas, de outros sóis, isso apenas pela observação. Eles sabiam disso, só que era um conhecimento restrito. Mas aí no momento em que Galileu e Copérnico trazem isso para a humanidade, isso começa a se difundir, esse conhecimento. Aí tem uma nota lá do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Então, no universo inteiro existe vida. Nós aqui que moramos num lugar afastado, a gente vai ver daqui a pouco. A gente mora no subúrbio, né? A Terra. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Aí esse comentário aqui é interessante. A esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recriarem à vista. Quer dizer que tudo que existe de quasares, pulsares, buraco negro, tudo que existe aí no universo, existe só para nossa pesquisa, nosso deleite. Só isso, só para isso. Não existe um outro motivo. A gente está equivocado. A nossa inteligência ainda é muito, mas muito limitada. Muito limitada. E ainda acrescido do nosso orgulho, né? Aí eu trouxe para a gente, eu vou pedir licença para vocês fazer uma leitura maior um pouco. É um recorte lá da Revista Espírita. Vocês já ouviram falar de Camille Flammarion? Camille Flammarion era um jovem astrônomo na época de Kardec. Kardec gostava, e eles viveram na mesma época, né? Então, Kardec ele publicou na Revista Espírita um trecho do livro de Camille Flammarion. Isso aqui não é psicografia, não é espiritismo, é uma pesquisa.
do astrônomo, do Camille Flammarion. E ele diz o seguinte, ó, se nossa vista fosse bastante penetrante para descobrir, lá onde apenas distinguimos pontos brilhantes sobre o fundo negro do céu, os sóis resplandecentes que gravitam na amplidão e os mundos habitados que acompanham o seu curso. Se nos fosse dado abarcar de um golpe de vista essas miríades de sistemas solidários e se avançando com a velocidade da luz atravessássemos durante séculos e séculos esse número ilimitado de sóis e esferas, sem jamais encontrar os limites dessa imensidade prodigiosa, onde Deus fez germinar os mundos e os seres, e se voltando o olhar para trás, mas sem saber em que ponto do infinito encontrar de novo esse grão de poeira que se chama Terra, estacaríamos fascinados e confusos por tal espetáculo, e unindo nossas vozes ao concerto da natureza universal, diríamos do fundo de nossa alma, Deus poderoso. Como fomos insensatos em pensar que nada havia além da terra e que nossa pobre morada tinha ela só o privilégio de refletir tua grandeza e teu poder. Então, nesse momento, ele dá a ideia de que se a gente for mergulhar no infinito do universo e viajar por séculos e séculos, a gente não vai chegar ao fim. E não tem. O universo é infinito. O homem, até hoje, ele já enxergou distante com seus aparelhos, mas ainda não viu o fim. Não chegou até o final. Aqui, ó, onde que nós vivemos. A gente acha que mora no centro do universo. Nós vivemos em uma galáxia de milhões. E a nossa é pequena. A galáxia é pequena. Existem milhões de galáxias. E dentro dessa estrutura, nós estamos ali, ó, o Sol lá, escondido. O sistema solar nosso está ali. Aqui dentro da Via Láctea existem milhares, se não dizer milhões de estrelas. Aí eu fui pesquisar e eles falaram que estrela é diferente do Sol. Então tem estrela e tem Sol. Mas tem milhões de estrelas. E vamos dizer que existam sóis, que existam outros sistemas solares. Só em nossa galáxia é possível encontrar vida. Só em nossa galáxia. E as outras? As milhões de outras que existem fora, distantes. É imensurável, a gente não tem ideia, a gente não tem nem capacidade de sair daqui. Na verdade, a gente tem dificuldade de ir à Lua. A Lua está a uma distância razoável da gente. A gente tem dificuldade de chegar à Lua. Imagine sair daqui para levar vida para outro lugar. A gente está impressionado de que o planeta está acabando, ao invés da gente cuidar, a gente quer ir para outro lugar. A gente é a mente tão reduzida que a gente quer ir ocupar outro planeta. E a gente tem que cuidar desse, porque a gente não tem condições e não vai ter condições ainda. Enquanto a gente não tiver a moral para isso, porque qual é a moral? Da gente ter condições de sair daqui para garimpar, para minerar outros planetas, para ter recursos? Não. A gente vai ter condição de sair um dia daqui quando a gente for moralizado. Porque aí a gente vai poder encontrar outros povos e eles vão dizer assim, seja bem-vindo. Porque na hora que a gente encontra na verdade, quando eles vêm aqui, parece que eles são atacados, de alguma forma. Né? Aí, continuando, eu trouxe uma curiosidade para a gente aqui. Ó. O planeta Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar é pequeno. Olha a grandiosidade do planeta Júpiter. Ele comporta 1000 planetas terras em seu interior. Ele é um gigante gasoso. Mas ele comporta 1000 planetas terras. E lá existe uma civilização super avançada. Aí fala assim, mas a gente não vê. Não vai ver. Com os olhos dos homens a gente não vai ver. A nossa visão é muito limitada. A nossa visão é limitada. Tanto que para os telescópios que funcionam hoje, eles utilizam raio-x, raios ultravioletas, infravermelho. O espectro de luz de nossa visão é muito curto. Então, para enxergar outros lugares, a gente utiliza aparelhos que têm outros tipos. E a visão espiritual? Não existe vácuo. A gente fala assim, existem as distâncias,
o nada. Não existe o nada, não existe o vácuo. Tanto que a ciência fala que onde há o vácuo existe a matéria negra. Ele sabe que tem alguma coisa lá, mas não sabe explicar o que é. Mas não existe, em lugar algum, existe o vácuo, o nada. Todos os lugares são povoados. Aí uma outra informação é que ele fala essa estrela, é Alpha Centauri. Ela está apenas 4 anos-luz da Terra. Olha só, daqui até essa estrela, 4 anos-luz. 4, tá? É pertinho, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Se a gente tomar um foguete na velocidade de 100 mil quilômetros por hora, rumo a essa estrela, nós teríamos uma jornada de 24.600 anos. Olha as distâncias. Para a gente chegar numa estrela mais próxima, essa estrela que ele fala ali, 24.600 anos. O que acontece em 24.600 anos aqui na Terra? O que acontece? A civilização está caminhando. Aí vocês veem, 24.600 anos para chegar em um lugar, para vencer uma distância. A gente tem aí a era uma das eras, uma idade dessas aí, que a gente já passou. Então, e quando se fala em tempo, a nossa mente ela é muito reduzida. A gente esquece o que a gente fez ontem, a gente esquece o que a gente comeu anteontem, e a gente não tem essa mensuração de tempo. A gente acha que a nossa vida aqui é longa, 90, 100 anos, não é. Essas distâncias elas são muito maiores, são fora da nossa compreensão. E a gente acha que é o único no sistema solar, no universo. Não é? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer essa classificação para a gente, dos mundos. A classificação dos mundos é a classificação que a doutrina espírita trouxe para a gente dos diversos planetas no universo. Vamos dizer assim, que tudo que é dito para a gente é de acordo com o nosso grau de entendimento. É didático, né? Então, ele traz para a gente ali os tipos de planetas que existem. E nós já passamos por alguns. A exemplo, planeta primitivo, destinado às primeiras reencarnações da alma na Terra. Planeta primitivo, era a época do homem das cavernas. Aí, planeta de expiações e provas, é onde domina o mal. Qual que é? É o nosso hoje, ainda. Nós estamos nesse daí. Aí eles estão falando assim, nós estamos no rumo do mundo de regeneração. A gente está arrumando, mas a gente ainda está insistindo no mal. E a gente ainda é taxado de planeta de provas e expiações. Veja o que está acontecendo na atualidade. A gente não está querendo mudar o comportamento. A gente precisa mudar. Todos nós precisamos mudar. Aí o próximo que ele é colocado lá é o mundo de regeneração que a gente está se encaminhando. Que ele coloca assim, nos quais as almas ainda têm que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então a gente já passou uma parte, aí a gente vai dar uma respirada. Mas ainda não é um mundo puro, né? Aí mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E a gente não vai entrar muito em detalhes nesses mundos também, não. E os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, existem mundos onde o bem é absoluto, são os mundos celestes. O próprio Cristo deve morar num lugar desse, mas como ele já é um espírito puro, ele tem liberdade para ir e voltar. Aí o que acontece? Espírito primitivo, o mundo primitivo, espíritos grosseiros. Um mundo de expiação e prova, somos nós. A gente tem condição de sair daqui? Gravidade, atmosfera, um monte de coisa. A gente está limitado. Necessário. É necessário. O nosso planeta, aí as pessoas falam assim, nossa, a natureza foi por acaso, nasceu, o planeta Terra, surgiu a vida, por acaso. Não. Foi proposital. Por quê? A gente está a uma distância em que não é frio demais e nem quente demais do Sol. Já é uma coisa importante. A gente tem a atmosfera, que não permite que venham pedras, rochas do espaço e entrem aqui e matam todo mundo. A atmosfera serve para isso.
Porque tudo que entra na atmosfera com muita velocidade queima, desintegra. É uma proteção. E muitas outras coisas que concorreram para a vida na Terra. Aí o homem, conhecedor, orgulhoso, fala, é por acaso. Tudo obra de Deus. Para que o tipo de vida nós pudéssemos viver aqui. E a gente tem a lei de progresso. Os espíritos que encarnam em um mundo, como eu já havia falado, eles não se acham a ele presos indefinidamente. E não atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar para atingir a perfeição. Se a gente acelerar o nosso progresso aqui, a gente sai antes do momento necessário. É como se a gente estivesse fazendo provas e a gente tem um acréscimo, um desenvolvimento maior, e aí a gente pula para outra série, que a gente já ganhou aquele conhecimento. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua permanência. Então, quando a gente atinge o grau de evolução do planeta, a gente é convidado a ir para outro. Porque aqui a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender aqui. Então a gente vai e migra para outro. Ou, o que vai acontecer? Se nós não crescermos, a gente permanece aqui. Ou então uma outra possibilidade conhecida nossa. Se nós formos rebeldes, tivermos um grau de conhecimento elevado, mas a gente não acompanha o grau de evolução do planeta, o que acontece? Degredo. Capela. Os espíritos foram tirados, o planeta ele evoluiu, alguns espíritos não acompanharam, eles foram trazidos para um planeta inferior. É o que vai acontecer. As migrações, elas são recorrentes. A troca de espíritos entre os planetas é recorrente. Nós recebemos aqui missionários, os espíritos daqui que adquirem a sua superioridade vão para outros planetas, e assim por diante. Não estamos fixos assim, como eu havia falado. Nós somos moradores, viajantes do universo. Ninguém está fixo na Terra, ninguém tem morada fixa aqui, não. É provisório. E aí, como a gente tinha comentado, por que a gente não vê vida em outros planetas? A nossa visão. A visão espiritual nossa ela é muito limitada ainda, né? A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações, tanto de outros lugares, fora daqui, como aqui também. Se a gente está aqui, por exemplo, vocês acreditam, eu tenho certeza disso, de que existe um ambiente espiritual aqui, não é verdade? Se a gente não está vendo, quer dizer, eu não sei se tem os médios videntes, né? Mas a maioria, o comum, a gente não está vendo, eu só estou vendo vocês aqui, né? Deixa eu ver. Só os encarnados. Mas existe um ambiente espiritual que a gente não pode duvidar. Só que a gente não tem capacidade, normalmente, de enxergar. É isso que acontece com os outros planetas, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e todos os outros orbes. Tudo é ocupado. O Sol é ocupado. Vocês lembram do livro A Caminho da Luz, onde eles falam que houve uma reunião no Sol, os espíritos dirigentes, os espíritos crísticos, dentre eles Jesus, se reuniram no Sol. Por quê? Ah, mas é quente, vai queimar? Não. A estrutura física é diferente, assim como em outros planetas. Aí foi perguntado, Kardec pergunta, mas e se afastar do Sol? Porque com a mentalidade de ser humano, né? Como que tem condição de ter vida fora do raio do Sol? Aí os espíritos falam, você acha que outras fontes de energia não podem ser utilizadas, como a eletricidade, o magnetismo? Então a vida é estuante em todos os lugares. Em todos os lugares, sem exceção. E aí, continuando, a gente traz essa informação importante. Ó. Comunidades de espíritos errantes aguardam novas reencarnações até chegarem à perfeição, habitando cidades estruturadas e edificações de natureza sólida na atmosfera terrestre. Aqui, na erraticidade, são espíritos errantes. O que é um espírito errante? É aquele que erra? Não. É o espírito que ainda tem necessidade de permanecer
no mundo espiritual e de reencarnar. Somos nós. A gente está aqui, a gente vai voltar para o mundo espiritual, vai vir de novo para cá, nessas migrações, até atingirmos um grau de evolução. São esses, vamos dizer, essas moradas que Jesus quis dizer para a gente. Então a gente vê que no mundo espiritual os espíritos formam esses grupos, essas famílias, através da simpatia, da afeição, da afinidade, e eles se organizam em comunidades. A gente vê a obra de André Luiz, ela é toda falando sobre as cidades espirituais, sobre localidades, não só nosso lar, ele cita outras. E outras estruturas entre nosso lar e entre a Terra, a crosta terrestre. Né? Nesses lugares tem regiões de sombra e de dor, que a gente vai ver aqui na frente rapidinho. Ó. As esferas espirituais da Terra. A gente traz rapidamente só para a gente fixar. Aqui na Terra, partindo da crosta terrestre, de onde a gente está aqui, existem locais no mundo espiritual, tá, gente? Abaixo da crosta terrestre, que são essas esferas espirituais, regiões da treva, que estão abaixo ou aqui também. São regiões das trevas. Aí aqui a gente traz uma informação rápida. São regiões situadas abaixo e conhecidas como abismos ou regiões abismais. A gente sabe, através do filme Os Mensageiros 2, eles retrataram uma parte dessa região aí. Uma outra conhecida nossa também são as esferas espirituais do umbral. Ele começa na crosta aqui, e ele é uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. O umbral ele é necessário para a gente, porque nós aqui vivemos, nós desencarnamos com um determinado estado, a gente pode carregar as energias materializadas e lá essas energias são dissipadas. Por isso a nossa permanência lá. Aí depende do nosso estado, mais ou menos moralizado, materializado ou desmaterializado, o tempo de permanência no umbral. Por isso que cabe fazer o bem, amar o próximo, seguir a lei do Evangelho, a lei de Deus. Temos as esferas espirituais de transição e é onde se encontra o nosso lar. Nosso lar é uma zona de transição. Então, abaixo tem um umbral e acima nós temos o quê? As zonas espirituais superiores. Tem até um fato interessante num dos livros, no próprio livro, o livro Nosso Lar, em que André Luiz ele dorme e ele é levado até uma região dessa. Olha só, ele dorme, aí a gente quer saber assim, o espírito, ele está em espírito. Aí ele desdobra em espírito, aí a gente não sabe, né? Ele dormiu e foi. Quer dizer, o corpo dele ficou? Como é que é isso daí? Aí ele foi ver a mãe numa zona dessas aqui, ó. Na verdade, na esfera superior. Ele chegou até lá. Ele foi levado, conversou com a mãe e depois acordou. Então a gente tem, de forma bem rápida, essas esferas espirituais. A gente já está se encaminhando para o nosso final. Então, a gente viu os planetas, as esferas espirituais da Terra, e agora, por último, a gente vê a nossa esfera individual, a morada individual. Como que a gente está? Né? Então, ali, ó, muitas moradas também estão relacionadas ao degrau evolutivo que caracterizam a longa caminhada, a nossa caminhada ascensional. Como que nós estamos? Quem pergunta, quem determina isso é Pedro. Ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Nós também somos morada. E quem que a gente recebe em nós? A mensagem divina, o Cristo. Nós recebemos isso. Cada um de nós deve estar em contínua modificação para melhor. Essa lição ele fala de casas que são sujas, cheias de mato, casas bagunçadas. Como que está a nossa residência íntima,
hoje? Ela está arrumada? Está asseada? Está mais ou menos? Então, essa morada, ela é importantíssima para a nossa ascensão. Porque se essa morada individual, a nossa, ela não estiver organizada, asseada, limpa, ela não estiver pintada, com um jardinzinho lá do lado de fora, a gente não vai conseguir ascender às esferas que eu coloquei ali e nem aos mundos que nos aguardam. E é individual. Essa melhora, esse crescimento, essa limpeza, porque a gente pede ajuda aos outros, né? Para a gente limpar a nossa casa, fazer a faxina, para fazer uma organização, mudar o móvel de lugar, a gente pede ajuda. Nesse caso, não. Cabe a cada um de nós, é individual. Todos nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. A gente tem, assim, o apoio das pessoas, tem apoio da espiritualidade, que sempre nos ajuda, mas se não fizermos a nossa parte, como pedra viva, a gente não cresce, a gente fica estagnado. Atrasar a gente não atrasa, a gente sabe, mas a gente fica estagnado. E aí, chegando ao final da nossa fala, que é breve, eu não vou me estender, mais uma vez eu cito o Cristo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar um lugar. E Ele está aguardando por nós. Porque Ele é o nosso irmão, o nosso mestre. Ele já está nas moradas celestes, mas Ele, com o seu amor por nós, a sua presença, que mesmo à distância Ele está nos envolvendo, e Ele deixou o caminho para a gente. Ele deixou o Evangelho de luz, deixou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é o que a gente está fazendo aqui, e cabe a cada um de nós pegar e trilhar esse caminho, certo? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que me foi dada. Eu estou com um pouquinho de dificuldade na voz, tá caindo, mas com a certeza de que eu agradeço a alegria de aqui poder trazer essa mensagem. Muito obrigado. Faça. Então,